Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 11 até o verso de número 24. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao verso de número 24. O tema da mensagem de hoje: Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de nós. Guarde isso para você. Deus não vai desistir enquanto não lhe alcançar. Deus não vai desistir enquanto você não colocar a sua vida nas mãos dele. Ele não vai desistir. O homem tem o hábito de desistir facilmente das coisas que quer e deseja. Deus não. Deus quer você ao lado dele e ele não vai desistir de lutar para te alcançar. Ele não vai desistir. E ele já provou isso, porque ele pegou Jesus, o que era de melhor que ele tinha, e entregou por nós. João 3,16 mostra isso, que Jesus morre para salvar todos nós. Romanos 5,8 vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco, em que Jesus morre na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Então isso demonstra que Deus ele não vai desistir de alcançar você para a presença dele. Mas isso é algo que você precisa decidir e escolher, viver ao lado dele, viver ao lado de Deus. Mas Deus em todo o tempo vai lutar e trabalhar para te alcançar. E um dos fatos que ele não vai desistir de você é que ele te trouxe aqui hoje. Você que já é servo, você que já é serva, você que ainda não o tem como Senhor da sua vida, ele te trouxe aqui hoje para dizer que não vai desistir de você, não vai desistir de cumprir os propósitos que ele tem para você. Ele não vai desistir de fazer de você um homem cheio da presença dele, uma mulher cheia da presença dele. E o texto de Lucas 15, do verso 11 ao verso de número 24, diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram
a regozijar-se. Nós temos aqui uma história. Jesus, ele se utiliza de algumas parábolas para nos trazer alguma verdade. Esse texto mostra para nós a alegria de Deus ao ver um pecador se arrependendo e buscando a presença dele. O texto relata isso. Lucas vem trazendo outras parábolas antes dessa, e aqui nós temos a história, ou a parábola, uma história, que Jesus quer ensinar para nós uma verdade. E esta história fala de um homem que tinha 2 filhos, e o filho mais novo desejou viver a vida dele sozinho. Não sabemos se este filho já estava aborrecido, às vezes, com a limitação que ele tinha, porque o pai, ele precisa dar limite aos seus filhos. Na casa do pai existem regras, na casa do pai não se faz qualquer coisa. A Bíblia não diz, e nesta parábola nós não temos esse esclarecimento, se o filho, ao desejar sair da casa do pai, ele deseja sair porque ele estava reclamando de alguma coisa, de repente um olhar reprovado do pai, do que ele fazia, e desejando sair de casa, ele não quer sair com as mãos vazias. Como é que ele iria, se ele estava em casa e trabalhando com o pai, sair de mãos vazias e arrumar o que fazer lá fora? E ele então exige do pai a sua parte na herança. Mas não era momento daquele filho receber a sua parte na herança. Aquela nação, aquele povo, o filho só tinha direito à herança após o falecimento do pai. O filho mais velho tomava a porção dobrada e os outros filhos repartiam o que sobrava. Sendo 2 filhos, o mais velho porção dobrada e o mais novo receberia a parte dele. Mas o pai, vendo que o filho não queria viver ao lado dele, na casa dele, o pai sendo bondoso, e aqui nós temos a figura do pai como uma figura de Deus para nós, dentro dessa parábola, e a figura do filho, todos nós, que muitas vezes queremos viver só, queremos viver lá fora, mas muitos reconhecerão que não poderão viver sem o pai e retornarão. A figura do filho somos nós, mas a figura do pai é a figura de Deus. E o pai, vendo que o filho não desejava mais ficar em casa e ainda exigiu algo que na verdade não era direito dele naquele momento, ele não teve nem assim a complacência, se esta é a palavra, de pedir ao pai com humildade. Ele simplesmente exige do pai. E para o pai, era como se o filho estava querendo a sua própria morte, ou a morte do pai. O filho desejando a morte do pai, porque ele na verdade só iria herdar a herança após o falecimento do pai. Então para ele o pai já não servia mais. E ele exige, o pai bondoso, como o nosso Deus é, ele libera. Ele reparte a fazenda, os haveres, deixa a parte dobrada para o filho mais velho, que permanece com ele, e libera para o filho mais novo. Depois que ele recebe a herança, a Bíblia vai dizer que ele fica alguns dias ainda na casa do pai. Mas depois de alguns dias, ele pega todos os seus recursos, toda a sua fazenda, toda a sua herança, toda a sua roupa, e vai para um lugar distante. Algumas versões da Bíblia vai dizer que ele vai para um país distante. E como ele vive agora nesse país distante, longe do pai, longe da família, longe da casa do pai, a Bíblia vai dizer que ele vive dissolutamente, ele vive do jeito dele, ele vive sem a orientação do pai, ele vive sem os limites da casa e do pai, ele vive sem uma boa administração. Tudo que estava na mão dele era novo e era muito, e a Bíblia vai dizer que ele gasta tudo. E quando ele percebe que já não tem mais recursos na mão, o país que ele estava agora sofre de fome.
ele não tem recurso, o país está passando um momento ruim, e ele começa a passar necessidade. O que ele pensa? Eu preciso arrumar um trabalho. Então ele se une a um dos cidadãos daquela cidade, daquele país que ele estava, e ele consegue um emprego. E ele começa a trabalhar no campo, cuidando dos porcos. Mas cuidando ali dos porcos, ele não tem alimentação para ele. Porque o texto vai dizer que ele desejava se alimentar das comidas que eram levadas para os porcos, mas ninguém dava nada a ele. E ele então cai em si. E ele começa a pensar: na casa de meu pai, até os seus funcionários tinham pão com fartura. E ele não fala só a questão que tinham pão, ele ainda expressa como que era na casa do pai. Os funcionários ou os empregados do meu pai, eles tinham pão, mas não era uma migalha, era pão com fartura. Então levantar-me-ei e irei até o meu pai, e vou dizer para ele: pai, pequei contra os céus e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado de filho, mas me receba como um dos seus trabalhadores. E ele se levanta e ele parte. Mas quando ele chega próximo à casa do pai, a Bíblia vai dizer que o pai o avistou de longe. De longe, o pai o havia avistado. E o pai corre em direção àquele filho que estava longe por muito tempo, o abraça, beija. E o filho então, depois de receber o abraço do pai, ser beijado pelo pai, ele diz para o pai: pai, pequei contra os céus e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai então chama os seus servos, manda pegar uma roupa nova, uma roupa boa, vestir aquele menino, pede o anel e coloca um anel no dedo, coloca uma sandália nos pés, e pede para pegar um novilho cevado. Entenda aqui, quando o pai pede um novilho cevado, ele está pedindo algo que ele está guardando por algum tempo, para que ele pudesse utilizar no momento mais importante para ele. E qual era o momento mais importante? Recebendo o próprio filho. E eles então fazem uma grande festa. E aquele homem, quando recebe o próprio filho, e o recebe como filho, não como um empregado, e faz um grande churrasco, uma grande festa, e ele diz: encontrei o meu filho, que estava morto, e agora reviveu. Estava perdido, e eu o encontrei. Então nós temos aqui, esta parábola, essa história, mostrando a alegria de Deus quando recebe alguém que já estava na presença dele e foi embora, e a alegria do Pai de Deus quando recebe um novo convertido para si. A alegria de Deus quando recebe alguém que reconhece o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Mas como trazer esse texto, esta parábola, e aplicar segundo esse tema? Deus não desiste de você. O primeiro ensinamento para mostrar para você que Deus não desiste de você é que Ele vai estar o tempo todo à sua espera. O tempo todo Deus vai estar à sua espera. Olha o texto, vamos trabalhar o texto, verso 17 até o verso 20, diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Olha o texto. Aquele pai que havia liberado o filho,
Aquele pai que havia enchido as mãos do filho de recursos e bens, o filho que desejou ir para longe, o pai em todo o tempo estava à espera do filho. Assim é Deus para conosco. Deus não vai desistir de você. Em todo o tempo Ele vai ficar lhe aguardando. O texto vai dizer que quando o filho se aproxima da casa, nenhum parente o avistou. O seu irmão não o avistou. Os serventes daquele homem não haviam avistado o próprio filho, mas o próprio pai. Isso indica que o pai, mesmo liberando o filho, em todo o tempo ele estava aguardando. Ele vai voltar. Eu não vou desistir dele. Eu vou esperar. Assim é Deus. Quando você pensou em vir à igreja, Deus já havia avistado você antes de chegar aqui. Ninguém havia avistado aquele filho. E chamaria atenção, porque ele vinha como até mesmo um escravo. Quando ele chega na presença do pai, o pai pede logo vestes. Não sabemos qual o tipo de roupa que ele estava, ou estava nu, mas ele não era alguém que vinha elegante. Alguns poderiam avistá-lo e dizer um escravo fugitivo, mas ninguém o avistou. Foi o próprio pai que o avistou. E antes, preste atenção aqui, antes daquele filho declarar algo para o pai, ele já recebeu a benevolência do pai. Assim é Deus para conosco. Ele não vai desistir de você. E antes mesmo de você demonstrar arrependimento pelo que você fez, ou por ter abandonado, ou por ainda não ter decidido por ele, antes de você tomar uma decisão, ele já toma uma decisão por você. Porque aquele filho coloca na mente, coloca no coração: eu vou ir ter com meu pai, e vou dizer para ele que pequei contra os céus e pequei contra ele, e não sou digno de ser reconhecido como filho, mas que ele pode me tratar como um trabalhador comum. Antes de declarar para o pai o abraçou, o pai o beijou, e depois de ter abraçado o filho e beijado, aí o filho declara: pai, pequei contra ti, não sou digno de ser reconhecido como teu filho. E ele não chega nem a falar depois, né? Trata-me como um dos seus funcionários. Não, o pai nem questiona a vida dele lá fora. Traga roupas. Ele não fala assim: agora você voltou? Agora você me procura? Deus não faz isso. Ele não vai fazer isso com você. Se você está longe, ou se você está na casa, e mesmo na casa longe de Deus, Ele não vai desistir de você. Tem gente que está na casa, mas está longe de Deus, longe dos princípios, longe da palavra, longe da comunhão. Deus não vai desistir de você. Quando alguém olhar para você e ele ver algo diferente, Deus já avistou muito tempo. E antes que aquele filho falasse, né? Eu vou falar. Mas o pai não falou nada. O pai primeiro o abraçou, beijou. Não perca tempo. Não perca tempo. Deus não vai desistir de você, mas você não pode perder tempo. Se você está longe, se você ainda não o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, não perca tempo. Faça isso logo. Olhando para a vida deste jovem que foi viver a vida dissolutamente, olha o tempo que ele perdeu. Quando ele sai com as riquezas que ele exige do pai, ele vai viver do jeito dele. E vivendo do jeito dele, a Bíblia vai dizer que ele perdeu tudo. Só que ele começa a tentar mudar a situação da vida dele sozinho, e ele poderia já voltar para o pai. Tem muita gente vivendo do seu jeito, e já ouviu a orientação que você precisa viver junto com Deus, mas você está aí fora perdendo tempo, tentando ajustar aquilo que Deus pode ajustar na sua vida, melhorar na sua vida.
Ele perde tudo, o país passa por um processo de fome, ele começa a passar necessidade. Ele poderia buscar o pai, mas ele procura algum cidadão daquela região. Tem gente perdendo tempo. Eu não sei quanto tempo você já conhece a palavra de Deus, mas ainda não tomou a decisão de reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. Mas eu quero dizer para você, não perca tempo. Não perca tempo. Jesus te trouxe aqui para dizer que Ele não vai desistir, mas você pode estar perdendo tempo. E ele tentou ainda, encontrou um emprego, trabalhou, mas quando ele viu que não tinha jeito, ele falou: preciso agora voltar para o Pai. E ele cai em si, reconhece que ele não poderia viver sem um pai, e ele procura o Pai, e o Pai não desistiu dele, o Pai o recebeu de braços abertos. Eu não sei quanto tempo você está distante de Deus, mas não perca mais tempo. Ele estava em outro país. Tem pessoas que estão tão distantes de Deus, que pensam assim: pastor, a vida que eu levo não dá para eu viver ao lado de Deus, porque eu estou num emaranhado de pecado que eu não consigo. Não, Deus não vai desistir de você. O jeito que você está, ou do jeito que você estiver, a distância que você tiver ou se encontrar, quando você se direcionar à presença do Pai, Ele vai ao seu encontro. E Ele não vai questionar o que você viveu lá fora. Ele quer que você viva ao lado dEle. Não perca tempo, não perca tempo. Deus não vai desistir de você. Ele vai te esperar até o fim. Ele vai te esperar até o fim. Enquanto houver fôlego, Ele vai te esperar. Mas quando o fôlego de vida acabar, aí é o fim. Aí não tem mais jeito. Mas Ele vai te esperar até o fim. Até o fim. Deus não vai desistir de você. O segundo aplicação deste texto para as nossas vidas, e dizer que Deus não vai desistir de você, porque Deus tem os melhores planos para você. Por que Deus não vai desistir de mim, pastor? Porque Ele tem os melhores planos de vida para você. Eu não sei o que você planejou para você. Eu não sei quais os projetos que você tem, quais sonhos que você tem ou possui. Mas eu quero dizer que Deus está lutando para poder aplicar em você os planos que Ele tem. Plano de uma vida, plano de sucesso, plano de prosperidade. Deus em todo tempo quer aplicar em nós os propósitos dEle, porque são melhores. Em todo tempo Deus tenta nos direcionar para a presença dEle. Em todo tempo Deus tenta abrir os nossos olhos e mostrar que sozinhos nós alcançaremos algumas coisas, mas com Ele alcançaremos sempre o melhor. Os planos que Deus tem para nós é totalmente diferente dos planos que nós temos para nós mesmos. Aquele jovem, quando cai em si, verso 19 ao 23, ele chega para o pai e ele tem um plano. Quando aquele jovem que havia saído da casa do pai, levado as suas riquezas, aquilo que lhe pertencia, e o pai o havia liberado, quando ele retorna com um plano. E qual o plano dele? Olha o texto, verso 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus. Olha o plano dele. Olha o plano daquele jovem. Muitas vezes assim somos nós. Paramos e começamos a projetar a nossa vida, nossa casa, nossa profissão. E aí Deus olha assim, projetos, planos. E Deus fala assim: os meus planos para você são maiores e melhores. Quem nunca planejou? Quem não tem sonho,
é um vivo morto, né? Está vivo, mas está morto. Porque se você não tem sonhos e planos, você perde a motivação. Sonhar é um remédio para a própria alma, para o próprio corpo. Planejar a vida, ter propósitos de vida, isso gera saúde. Alguns vão dizer que o sonho ele é tão bom quanto o exercício físico. Pastor, eu vou fazer um exercício físico para mudar essa minha saúde, melhorar, que bom. Mas os sonhos, eles também são remédios, que geram também o mesmo benefício do exercício físico. Então, se você não sonha, comece a sonhar novamente. Só que aquele jovem, ele traz um plano na vida dele. Eu vou lá, eu saí da casa do meu pai, e agora eu quero voltar, só que agora eu tenho um plano. Eu vou chegar para o meu pai e vou dizer que já não sou digno de ser reconhecido ou tratado como filho, que ele pode me tratar como um dos seus trabalhadores. Olha o plano do jovem, os nossos planos, o contraste dos nossos planos. Mas qual é o plano do pai? O filho chega com um plano, mas o pai já tinha um outro plano. Deus não vai desistir de você enquanto ele não traçar ou lhe dar todos os planos que ele tem para a sua vida. Entenda isso. E eu quero que você entenda também mais uma coisa: os planos de Deus são maiores e melhores que o seu. Pastor, eu queria só um trabalhozinho comum, só para eu ter um salário para poder comprar as coisas de casa. Esse é o seu plano. O plano de Deus é maior. Não, pastor, quem já pensou assim? Quem tem carro aí? Quem tem carro aí? Dá um glória aí. Quem não tem carro, levanta a mão aí. Eu profetizo um carro, um automóvel na sua vida, em nome de Jesus. Mas quando você não tinha carro, o que você pensava? Passava perto de um fusquinho, um chevetinho lá, 66, né? Aí você, Senhor, até esse aqui dava. Até esse aqui, Senhor, quem lembra da Brasília aí? Brasília, variante, Corcel 2, olha aí. Tá bom esse aqui, Senhor. Esses são muitas vezes os nossos planos. Não, que eu sou humilde, tá bom esse aqui. E Deus está falando assim: ei, eu tenho um plano maior para você. E aqueles que às vezes pensam: não pode ser esse aqui, Senhor, só para eu andar. Aí depois que compra você fala assim: que bodega, que coisa horrível, era melhor andar a pé. Porque os nossos planos, irmãos, muitas vezes não são os melhores, e não serão os melhores do que os planos de Deus. Aquele jovem chega com um plano, mas o pai já tinha um plano em seu coração. Verso 21 ao verso 23. E o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha o plano dele. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor veste, a melhor roupa, e vestiu. Olha o pai. Quando você vai para a presença de Deus, Ele não traz qualquer coisa. Ele diz assim: traga a melhor. Ele poderia: traga uma veste só para esse menino não ficar do jeito que está. Quando você vem para a presença do pai, o pai não fala assim: traz um negocinho só para melhorar a vida dele. Não, não traz um negocinho, traz o melhor. Senhor, qualquer roupa, só para poder tirar a nudez desse menino, só para tirar essa roupa toda rasgada, suja, suada, fedorenta. Não, traga melhor. O plano de Deus é esse para a sua vida, por isso que Ele não vai desistir de você. O mundo te direciona para um caminho que aos olhos parece ser bom, mas o melhor plano para se viver são os planos de Deus. Traga a melhor veste, traga a melhor.
e botou no menino, no jovem, a melhor veste. Mas não só a veste. O plano do menino era ser reconhecido como um dos seus trabalhadores, porque ele só queria o pão. E o pai fala: me dá um anel. Os homens ricos, naquelas épocas, ou naquela época, eles tinham o hábito de usar anel. E ele tira e coloca o anel no filho, dizendo: faz parte da família. Ele não é qualquer um, ele faz parte. Coloca também as sandálias nos pés. E agora pega o que eu tenho de mais especial na minha casa, aquele novilho cevado, que eu estou guardando para uma ocasião especial. E vamos festejar com esse filho que estava longe e voltou. Deus não vai desistir de você, porque Ele tem os melhores planos para você. Tem os melhores. Não queira viver longe de Deus. Deus nunca será impedimento para o seu crescimento, para a sua prosperidade. Deus não é impedimento para você viver o melhor no seu relacionamento conjugal. Deus não é impedimento para você viver o melhor financeiramente no seu trabalho, viver profissionalmente. Deus não é impedimento. O que está lhe faltando? Vir para a presença dEle. Pastor, eu não tenho tempo. Você não vai ter tempo quando você perder essa vida. Aí não tem mais tempo. Você não tem outra coisa. Você não tem o reconhecimento de que sem Deus não dá. Que Jesus é o único que pode trazer o melhor para a minha vida. Irmãos, será que tem alguém que pode lhe proporcionar algo melhor do que o Senhor? Será que tem alguém que pode lhe proporcionar algo melhor? Aquele jovem, quando busca um emprego e está no campo cuidando dos porcos, a Bíblia vai dizer que ele sentiu o desejo de comer aquelas comidas que eram colocadas para os porcos, e a Bíblia vai dizer que ninguém dava nada para ele. Ninguém. Será que você reconhece que tem alguém que pode lhe dar algo melhor do que o Senhor? Pastor, não tenho tempo. Não, você não tem outra coisa. Tempo você tem. E sabe por que você tem tempo? Porque Deus está te dando. Só que Ele vai ficar te esperando. Ele não vai desistir de você. Ele vai te esperar até o fim, porque Ele tem o melhor para você. Até o fim. Quando não houver mais fôlego em você, aí terminou. Enquanto você estiver respirando, Ele vai esperar. Ele vai esperar. E quero dizer mais uma vez, você pode ter planos, mas o plano do Pai é melhor. O plano de Deus é melhor. Terceiro, Deus não desiste de você. A escolha de viver com Deus ou viver sem Deus é exclusivamente sua. Deus não vai desistir de você, mas Ele não vai te pegar e colocar você ao lado dele de forma obrigada. Não, Deus não vai fazer isso. A escolha é sua. Ele não vai desistir, vai te esperar. Percebe que quando o filho cai em si e volta, o pai está onde? Está na casa esperando. O pai não saiu à procura, não. O pai não foi procurar saber onde que o filho estava. O pai estava na casa, mas estava aguardando. Ele vai voltar. Eu estou aqui. Eu tenho o melhor plano para ele. Mas viver ao lado do pai é uma escolha exclusivamente sua. Não é o pai que decide. No texto de Lucas 15, verso 11 ao verso 13, diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. A decisão de sair de casa foi do filho. A decisão de viver sozinho foi do filho.
A decisão de viver longe da orientação do pai, dos limites do pai, foi do filho. E o pai não reprimiu. O desejo do pai era ter o filho sempre ao lado dele, mas o filho escolheu. E Deus, Ele não vai questionar a sua escolha. Eu vou embora. Você acha melhor ir embora? Você acha que na minha presença você não vai ter o que você deseja e lá fora você vai ter? Ele não vai te impedir de viver a sua vida sozinho. Não vai. Escolher o caminho é uma decisão sua. Eu posso, Deus me dá essa permissão de escolher viver com Ele ou não. O caminho eu vou escolher. As consequências ou o resultado desse caminho eu vou receber e não escolher. Você escolhe o caminho a viver. As consequências e o resultado e o impacto, você não pode escolher. Eles vão vir por causa das suas escolhas. E aquele jovem, quando escolhe viver longe do pai, ele começa a perder tudo. Quando você escolhe viver do teu jeito, cuidado para você não perder tudo que você tem. Mas quando ele escolhe viver na presença do pai, o pai o restitui tudo. Quando ele recebe o jovem como filho, entenda isso aqui. O filho ganha a sua parte na herança e vai viver e vai embora. Quando o filho volta, o pai está o aguardando. Mas quando o pai coloca o anel, ele está dizendo assim: tudo que eu tenho ainda é seu. Olha, irmãos, vamos pensar se é uma família hoje comum, que um dos filhos leva todos os seus haveres, toda a sua fazenda, todo o seu recurso que era por direito, e perde tudo. Quando ele volta, ele tem direito naquilo que é do pai, da mãe e do filho que ficou? O que volta? Imagine se isso acontece hoje. Uma família com 2 filhos e alguns bens, e o filho pede a herança dele, mas perde tudo quando volta. O homem comum pode até fazer isso, né? Faz um puxadinho aí na frente e vai viver tua vida. Não, Deus não deu um puxadinho. O pai colocou o anel. Ele é filho. E hoje o que eu tenho agora é dele também. Você escolhe o caminho a viver. Você pode viver longe de Deus, não tem problema nenhum. Pastor, se eu viver longe de Deus, eu vou deixar de prosperar, eu vou deixar de ter uma boa família? Não. Mas você vai estar sempre limitado. Aqueles que possuem o Senhor, aqueles que têm o Senhor como Senhor e Salvador, eles não estão isentos de problemas, dificuldades. A diferença é que agora eu tenho o Senhor do meu lado, que no meio do problema, da dificuldade, me dá paz. No meio do momento difícil, Ele diz para mim assim: creia somente, eu estou contigo. Olha, porque ser crente não é viver em outro mundo, estar ao lado de Deus não é viver isentos de problemas e dificuldades, mas é ter Deus à frente. Imagine se você tem alguém à sua frente para sofrer primeiro o impacto, para que isso não chegue totalmente em você. Assim é Deus sobre nós. Assim é Deus. Quando nós passamos algo com o Senhor, Ele já está à frente, até filtrando. Isso aqui Ele não suporta não, tira. O que a gente pode suportar, Ele permite, e está sempre do nosso lado. Escolher o caminho é uma decisão sua, a consequência não. Ele escolhe viver só, e qual a consequência? Perdeu tudo, perdeu tudo. Mas o Pai está sempre de braços abertos. Eu não sei o que você já perdeu na vida, eu não sei o que você deixou de ganhar na vida, mas eu quero dizer que o Pai está de braços abertos te esperando.
mas essa decisão é sua. Ele não pode decidir por você. Eu gostaria de decidir também por você, mas eu não posso. Não posso. E quarto, para terminarmos. Deus sabe bem quem você é sem Ele. Por que Ele não desiste de você? Deus não desiste de você, mas por que Ele não desiste? Porque Ele sabe quem você é sem Ele. Ele sabe. Vamos ao texto, e o texto vai esclarecer isso muito bem para nós. Verso de número 21 ao verso 24 diz assim: E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque esse meu filho estava e reviveu, estava e foi, e começaram e regozijaram-se. Deus sabe quem você é sem Ele. O filho, quando chega, ele havia passado um tempo sem o pai. E esse tempo que o filho estava sem o pai, o pai relata aqui como que ele estava. O pai diz assim, no verso de número 24: Porque este meu filho estava morto. Quando nós estamos longe do pai, pensamos até que estamos vivos, mas na verdade estamos mortos. Parece que longe do pai o seu relacionamento está um relacionamento vivo, mas só parece. Ele pode estar morto. Não, pastor, que eu estou vivendo minha vida, quem sabe um dia eu posso voltar para Jesus ou viver com Jesus. Eu tenho vivido bem. Cuidado, você pode estar morto e não sabe. Como assim, pastor? Um relacionamento que você está empurrando com a barriga. Uma vida que você já não tem paz há muito tempo, e você está lá. E aqui. Está morto, morto e não sabe. Sonhos mortos, projetos mortos. Mas quando aquele menino, aquele jovem volta, ele diz assim: ele estava, mas não está mais. Entende que na presença do Pai, tudo que está morto ou estava morto, começa a reviver? Sonhos e projetos que você tinha, que morreram na presença do Pai, Ele diz assim: ei, vou trazer a existência, porque estavam mortos, mas agora vai reviver. Tem pessoas que vivem não só mortos, mas perdidos, né? Ele traz essa figura: o meu filho longe de mim estava morto. O meu filho, quando estava vivendo longe de mim, estava perdido. Mas agora eu o achei. Perdido porque não estava na casa do Pai. E quantos que estão vivendo aí perdidamente? Perdidos. Mortos. Deus quer trazer vida. Deus quer trazer vida. Deus quer que você ande de forma correta e não perdido. Eu vi uma pessoa perdida, ela tenta se achar: onde que eu estou? Que lugar é esse? Jesus quer te dar uma direção. Jesus quer reavivar sonhos, projetos, relacionamentos de anos, que às vezes vivem junto pela conveniência, né? Ah, ele me protege, ele bota em casa, eu também faço as coisas em casa, cuida do filho, da filha, porque é conveniente, mas não há carinho, não há parceria, vivem em guerras de anos. Estou falando coisa de
meses não, mas tem pessoas que estão vivendo anos assim. Um relacionamento que aparentemente é vivo. Nossa, vocês se dão tão bem, né? Como cães e gatos. Lindo. Não é isso que Deus quer. Parece, né? Parece. Tem aparência. É como a igreja lá de Apocalipse, né? Capítulo 3 de Apocalipse, acho que é isso. Igreja de Sardes. A pastora pregou há pouco tempo. A igreja de Sardes. Conheço as tuas obras. Tem aparência de que está viva, mas está morta. Conheço a tua vida, parece que você tem vida, mas está morto. Longe do Pai, irmãos, entenda isso. Deus vai olhar para nós e a visão de Deus é essa. Longe dele, é como se estivéssemos mortos. E o pecado vai falar isso, né? Espiritualmente, isso é fato, é bíblico. Aqueles que estão longe do Pai, eles estão mortos espiritualmente. Porque o pecado trouxe essa separação, o pecado trouxe essa morte espiritual do homem para com Deus. E em Cristo, o meu espírito, ele revive para Deus. E passa a ter vida o meu espírito quando eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador. Porque Jesus morre na cruz para pagar o preço do pecado que estava sobre mim. E ele faz reviver o meu espírito, que é a parte segura para a habitação de Deus na minha vida, e traz luz para a minha alma e para o meu corpo, quando Ele habita em mim. Mas tem muitas pessoas que, além da morte espiritual, existem coisas que estão mortas. Eu costumo falar, e não vou deixar de falar, pessoas que passam dificuldades financeiras também, porque não é pecado falar de dinheiro, de recurso, não. Pessoas que trabalham anos e anos e não vê mudar nada. Não vê mudar nada. Por quê? Porque financeiramente estão mortos. E vou dizer, pessoas que ganham bem, hein? Não são pessoas que ganham um salário mínimo, não. São pessoas que ganham bem, mas anos e anos enrolados. Porque longe do Pai, estamos mortos. E na presença de Deus, vivos. Verso 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram e regozijaram-se. Estava morto, estava perdido. Deixa eu me deixar de louvor, por favor. Deus não vai desistir de você, não vai. Ele vai te esperar até o fim. Porque Ele sabe que Ele tem os melhores planos para a sua vida, mas a decisão é sua. Eu não posso, e nem Ele vai escolher por você. A decisão é sua. E Ele sabe, tem a visão, quem nós somos quando estamos distante dEle, e quem nós somos quando estamos ao lado dEle. Deus não vai desistir de você. E você? E você? Quando é que você vai tomar uma decisão de vir para a presença do Pai? Quando é? Que você que já é crente vai tomar a decisão de viver uma vida de intimidade com o Pai. Cuidado, para você não estar na casa e estar morto, ou perdido ou perdida. Porque o estar na casa não me garante o céu, mas o estar em Cristo. E o estar em Cristo me compete ter uma nova vida. Não viver como eu vivia no mundo, mas viver em novidades de vida. Eu quero, neste momento, fazer um convite a você. Você que ainda não tem Jesus como Senhor da sua vida, e deseja hoje reconhecer, e deseja hoje ir ao encontro do Senhor, e declarar que Jesus é o seu Senhor e Salvador,
Se você ainda não teve a oportunidade de tomar essa decisão e quer tomar hoje, eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de orar por você. Deus não desistiu e não vai desistir de você. E por isso Ele lhe trouxe aqui. Você de repente veio por um convite. Ah, pastor, eu vim porque me convidaram para assistir o batismo de meu sobrinho, do meu neto, de um parente, de um amigo, ou até mesmo do seu filho, da sua filha. Mas você ainda não tem Jesus no seu coração. Deus Ele trouxe aqui para te orientar, dizer que está esperando você e vai te esperar até o fim. Mas uma hora o fim vai chegar para todos nós, e aí não teremos mais como tomar essa decisão de viver os planos e ao lado do Pai, ou viver os nossos planos e viver longe do Pai. Qual a sua decisão hoje? Se você deseja reconhecer Jesus como seu Senhor, levante uma das mãos, eu quero orar por você. Tem alguém? Pastor, eu quero voltar, eu quero reconhecer que Jesus é o Senhor da minha vida. Você quer tomar essa decisão? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Cadê você? Tem alguém? Pastor, eu estou com vergonha, eu não quero ir aí à frente. Não precisa. Eu só preciso ver que você hoje está tomando essa decisão, para nós orarmos por você. Não só hoje, mas permanecermos assim, orando todos os dias, né? Porque todos os dias, irmãos, nós temos orado pela igreja, pelos membros e pelos visitantes. Se você em algum momento deu o seu nome lá para o pessoal da hospitalidade, o seu telefone, e recebe todo o nosso conteúdo da igreja, você, aqui ó, glória a Deus, aplauda o Senhor, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, né? Glória a Deus, glória a Deus. Veio para assistir o batismo do filho, né? Veio para assistir o batismo do filho. Glória a Deus. Se não quiser, deixa ele lá. Se não quiser, tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém? Não é para você vir aqui à frente, não. Se quiser. Mas se você só levantar a mão, eu oro daqui também por você. Cadê? Tem mais alguém? Pastor, eu quero. Tem mais alguém? Fique com vergonha não, né? A palavra falou o seu coração. Você quer viver em Cristo? Aqui, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui também? Glória a Deus. Que bom. Eu penso que tem mais. Tem mais alguém? Só levantar a mão, você não precisa vir aqui à frente. Só levanta a mão assim, pastor. Eu aqui, ó, estou reconhecendo Jesus como o Senhor da minha vida. Cadê? Levanta a mão assim, levanta. Com coragem. Seja valente, seja homem, seja mulher, né? Levanta a mão, eu estou recebendo Jesus na minha vida. Tem mais alguém? Não? A igreja de pé, nós vamos orar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pastor Marcelo, por favor. Olha, coloca na mão do Senhor essas vidas que estão reconhecendo Jesus como Jesus Senhor. Maravilhoso. Amém? São filhos. Eu peço a vocês que aceitaram Jesus, vira para lá, por favor. Vocês que aceitaram Jesus, vira para lá, pode virar. Essa aí, ó, é a família de vocês. Aplaudam o Senhor.
Ei, são filhos, pertencem à família de Deus. Ah, Senhor maravilhoso. Glória. Vamos orar. Estenda as mãos para cá, abençoa nossas vidas. Pai eterno, Deus bendito e poderoso, obrigado pela ação do Espírito Santo neste lugar, porque o Teu Espírito é que faz isso, Senhor. É que nos move, nos comove e nos constrange, nos faz entender que precisamos desse Deus tão poderoso e maravilhoso, que deixou a sua glória, encarnou entre nós e morreu por nós e nos dá vida. E agora temos vida e vida em abundância, porque reconhecemos que a Tua presença é tudo em nossas vidas. Te louvamos, Senhor, e escreve o nome dessas pessoas no livro da vida. Obrigado, Senhor. Agora não são mais escravos, eles têm a sandália dos pés, eles têm o anel, o selo do Filho de Deus. Guarda, proteja, livra de todo mal. Que Teu Espírito Santo compartilhe com eles os Teus propósitos, os ideais, como foi pregado. O Senhor tem mais, muito mais para cada um deles. Tem projetos, tem planos, tem um ideal, tem um projeto de vida, tem a vida eterna. Mas, Senhor, cuide da vida deles. Aonde colocar a planta dos pés, seja abençoado. Aonde eles forem, seja um instrumento da Tua palavra, e que eles sejam alicerçados na palavra, que eles possam aprender cada vez mais de Ti. Sustenta, abençoe não só a vida deles, mas que a bênção que está com eles também venha sobre a família deles. Assim nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Há uma festa nos céus, há uma festa nos céus. Aplauda o Senhor.